Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X de nossa Arquidiocese de Belém. E a partir de agora estaremos juntos trazendo para você a vida, a história, o testemunho vocacional de nossos sacerdotes, religiosos e religiosas de nossa Igreja de Belém. Agradecemos o Padre Acácio, que esteve por muitos anos à frente deste programa e que agora está desenvolvendo a sua missão em outras terras, né? Foi chamado a desenvolver o seu sacerdócio em outras terras e agradecemos esse trabalho que ele desenvolveu de forma muito amigável, de forma muito amistosa aqui na nossa TV Nazaré. E hoje, o nosso programa, nosso primeiro programa, né? Queremos acolher, né, a presença do nosso querido sacerdote Padre Paulo Oliveira, ele que é sacerdote de nossa Arquidiocese de Belém, tem 8 meses, né, de ordenação presbiteral e está conosco aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo, Padre. Obrigado, Alberto. É uma alegria poder estar aqui com você no programa Vida Consagrada. É uma grande alegria também para mim começar nessa nova temporada, digamos assim, de programas do Vida Consagrada aqui à frente do programa, né, com a sua presença, né? Nós desenvolvemos uma amizade muito bonita no seminário, né? 2 anos, né? Convivemos no seminário, né? E agora nós estamos aqui juntos nesse programa, iniciando mais essa caminhada, né? Padre, nessa nossa conversa de hoje, né? Como é que a gente pode começar já falando da sua infância? Como é que foi a infância do Padre Paulo Vitor? Nasci em Belém, morava ali no Júlia Cefé, Ananindeua, e desde pequeno eu comecei essa caminhada na igreja. Aos 12 anos, eu tinha acabado de fazer a primeira Eucaristia e iniciar as inscrições para o grupo de coroinhas. Eu não queria participar, mas a minha prima, que esteve sempre comigo na minha caminhada escolar, nós estudamos quase todos os anos da escola juntos. Aí ela ficou insistindo, me convidando, né, para ir para o grupo de coroinhas. Aí acabou que eu aceitei, nós entramos no grupo, né, passou um pequeno período, ela saiu e eu continuei ainda por um bom tempo no grupo de coroinhas. Assim iniciou minha caminhada na igreja, de engajamento, né, de uma participação mais ativa. Certo. E como é que foi esse início de caminhada? Porque a gente tem aí vários fatores, tem a paróquia, tem a família também, né? A sua família, ela foi uma família sempre de igreja, de participar das celebrações, como é que foi? Sim, a minha família sempre procurou participar das missas, né? Meus pais não eram de grupos, mas de sempre me mostrar que a necessidade de ir à missa, né, a importância de ir à missa. A minha avó é mais engajada, né, da família, ela é que participa do apostolado da oração, ia sempre às novenas. Então, desde pequenininho, quando eu era menor, né, ela me levava para as novenas. Então, sempre tinha, quando eu faltava, o povo já perguntava, cadê o seu neto? Então, eu ia para a novena, ela conta que eu rezava, costumava puxar as orações, né, e o povo ficava admirado, né. Eu não lembro muitos detalhes, mas ela me contou várias vezes, então ela foi muito importante também nessa minha caminhada, né? Me ensinar a importância de ter fé, acreditar em Deus e perseverar nessa caminhada cristã. É interessante, né? A figura da família, né? Nesse papel da formação, né? Da identidade cristã da pessoa, né? Tu falas, né, que a tua avó te levava para a missa, te levava para as novenas e a gente vê muito, né, hoje em dia, né, as pessoas, né, hoje em dia, né, as famílias mais tradicionais, né, levar sempre os seus filhos. Por isso a importância, né, de você, né, levar sempre, acompanhar o crescimento espiritual também do seu filho, do seu neto, né, para que um dia, né, talvez um dia o Senhor chame também para o sacerdócio, como foi o caso aqui do nosso querido Padre Paulo, né, Padre? E depois, como é que foi essa caminhada depois de já participar das Santas Missas, foi ingressando no grupo de coroinhas, mesmo sem a vontade, né, como o senhor falou, né? Depois que entrou no grupo de coroinhas, como é que foi essa experiência ali de participar de um grupo dentro da paróquia do Sagrado Coração de Jesus, no Júlia Cefé? O primeiro período foi ainda como comunidade, né? Ali era a comunidade Jesus de Nazaré. Em 2009 se tornou paróquia. Pertencia antes à paróquia Santa Teresinha da Santa Guarlindas. Teresinha. Aí depois se tornou paróquia e eu fui tendo cada vez mais um contato maior com os padres, né? Conhecendo mais a vida da igreja, porque eu ia para as celebrações, eu servia, mas eu não tinha um conhecimento abrangente ainda da vida da igreja. Quando se tornou paróquia, eu tive mais esse contato com a arquidiocese como um todo, na igreja em geral, a conhecer mais através do grupo de coroinhas.
Também tive a oportunidade de participar de outros grupos. Participei do grupo teatral, né? Todos os anos eles costumam fazer a apresentação da Paixão de Cristo no Júlia Cefé. O senhor costumava fazer que personagem? Eu fiz João, o discípulo. Discípulo amado. Discípulo amado. E também várias coisas me chamavam, né? Apresentações, né? Quando eu era criança, outras apresentações além do grupo teatral mesmo da paróquia. Me envolvi também nas missões que nós realizamos lá na paróquia. Então, mas o que ficou mais forte foi o grupo de coroinhas, que eu fui mais ativo, né? Cheguei a ser coordenador do grupo, então me dedicar muito àquela questão do grupo de coroinhas, né? E também de outros serviços, aquilo que precisava organizar, preparar ali na sacristia, na igreja, o que precisasse a gente estava se envolvendo, né? Era um grupo muito ativo na paróquia. Certo, aí para o senhor, essa experiência de grupo de coroinhas, né? Trabalhando ali na paróquia, fazendo aquilo que tinha para fazer, né? Porque eu imagino que seria isso, né? Essa doação total, essa oferta total ali na sua infância, adolescência, na juventude, né, a esses serviços que a paróquia, né, solicitava, né? Como é que foi para o senhor, de modo particular, essa experiência, né? Como é que foi esse sentimento no coração que te levou a dar essa resposta, né, para o grupo, de se entregar, de trabalhar realmente para a vida da igreja? Através do grupo, eu fui vendo o quanto era bom, né, poder servir a Deus, poder amar a Deus, amar a igreja e servir também aos irmãos e irmãs. Então, a partir do grupo, começando a conhecer, né, a servir, a me doar, e eu não conseguia mais parar. Cada vez eu queria dar mais, me entregar mais. Às vezes chegava na minha casa cansado, mas feliz, realizado por estar na obra de Deus, né, no caminho de Deus, servindo. Tudo isso foi me ajudando muito, né? Acompanhar os outros coroinhas, às vezes também nas suas dificuldades, nas suas limitações. Então, de certa forma, eu era uma referência ali como coordenador para eles, né? E ajudava também eles nessa caminhada cristã. O senhor era daqueles que ficavam o dia todo na paróquia, fazendo de tudo um pouco, né? Era isso? Sim, o dia todo na igreja, né? Chegava, às vezes, esquecia até de comer, né? Tão envolvido no trabalho, chegava em casa já com fome, morrendo de fome. Aí quando eu peguei uma gastrite, aí já prestava mais atenção, né? Vou levar uma maçã, vou comer alguma coisa, mas sempre buscando me doar ao máximo, né? Às vezes eu já estava lá na escola e quando acabava a aula, às vezes eu já dava um pulinho na igreja para resolver alguma coisa, deixar alguma coisa preparada no dia mais especial de missa, de solenidade, né? Organizar a sacristia. E isso certamente foi preenchendo o seu coração de uma forma muito grande, né? Porque o que talvez tenha te levado a servir a paróquia dessa forma, certamente foi uma alegria muito grande de estar ali servindo aquela igreja, não é isso? Sim, com certeza, né? Realiza o nosso coração, né? Dá uma alegria que não passa. Deus vai a cada dia dando sentido à nossa vida, à nossa existência, né? Vai preenchendo o nosso coração, de modo que a gente percebe que não podemos viver sem Ele, né? Ali está a nossa alegria, está o sentido da nossa vida, a nossa felicidade. Então é muito bom, né, poder servir a Deus. E a cada dia eu fui percebendo mais isso, né? E querendo sempre dar mais, me entregar mais a Deus e à igreja. Agora me conta uma coisa, como é que ficou a família, né, com essa sua participação tão ativa na igreja? Eles foram daqueles que te impediam, que brigavam contigo, porque tu passava muito tempo na igreja, pouco tempo em casa, ou eles foram mais assim de deixar, de permitir que o senhor fizesse esse tipo de trabalho? Não eram tanto de brigar, né? Às vezes questionavam uma coisa uma vez ou outra, né? Queriam mais a minha presença também em alguns momentos, né? Então procuravam me esforçar para conciliar isso, né? Para às vezes não faltar tanto, que às vezes eles, por exemplo, queriam fazer um passeio, alguma programação e acabava não indo porque eu tinha um compromisso na igreja, né? Mas aos poucos eu fui vendo a necessidade também de tentar conciliar, né, tudo isso e procurar ver também a questão da família, né? Já que eu me dedicava tanto à igreja, mas também ter esse tempo para a família, né? É muito importante, porque são dois lados, né, que certamente são muito importantes para o nosso crescimento, seja ele no campo espiritual, seja ele no campo mesmo da formação da fé, né, e também da vocação, né? E hoje o senhor é sacerdote, né, sentiu esse chamado no coração. Eu queria lhe perguntar
Como é que foi essa experiência de paróquia, que o senhor estava falando anteriormente, né, que teve um contato maior com os sacerdotes, né, depois que a comunidade se tornou paróquia? Qual foi o sacerdote que o senhor poderia dizer que foi o primeiro contato assim, que o senhor se identificou e falou, olha, que bonito é a vocação sacerdotal? Porque quando eu era comunidade, né, eu era o padre Rédio, o pároco, né? Só que eu tinha pouco contato com ele, né? Porque ele ia lá celebrar a missa, então era esse contato que eu tinha com ele. Quando se tornou paróquia, eu tive um contato mais próximo mesmo, foi com o cônego José Luiz, foi o nosso primeiro pároco lá no Júlia Cefé. E aí que eu fui ver como era a vida de um padre, né? Como é que era esse cuidar de uma paróquia, se doar, a vida pastoral mesmo de um padre. Então isso eu não conhecia os detalhes. E aí eu fui conhecendo cada vez mais quando se tornou paróquia mesmo, né? Começou com o padre Zé Luiz, mas, por exemplo, alguns padres, né, novos que apareciam por lá, aquilo ia me chamando a atenção também, né? Padres recém-ordenados já desde diácono, né? Tem hoje o padre Cosme, fez pastoral lá, o padre Orlaneidson, o padre Rafael. O padre Rafael achava interessante sempre a alegria dele. Ele sempre aparecia lá na igreja com um sorriso no rosto. E aquilo me chamava a atenção, a alegria daquele padre. Alegria em servir. Isso é muito importante, né? Os sacerdotes, né, seminaristas, né, de modo geral, quando estão desenvolvendo a sua pastoral, né, a gente pensa que talvez não alcance as pessoas, né, a nossa vida ali, o nosso trabalho pastoral na paróquia, mas alcança sim. No caso aqui está o testemunho vivo que foi alcançado, né? O Senhor, ao olhar a figura, né, desses sacerdotes ou ainda como seminaristas, diáconos, certamente isso lhe cativou, lhe atraiu o coração. E foi assim que o senhor sentiu essa vontade, esse desejo de se entregar através da vocação sacerdotal, de dar o seu sim para a vocação sacerdotal? Como é que foi esse chamado de Deus na sua vida? Sim, justamente a partir disso, né? A partir desse contato com os sacerdotes. Eu não penso assim em um dia do chamado de Deus, mas eu penso assim em Deus me chamando aos poucos. A cada experiência, a cada contato mais profundo com o Senhor, Ele foi me chamando. Vendo a vida dos sacerdotes, participando da Santa Missa. Quando eu comecei a conhecer mais o valor da Santa Missa, o que eu fazia, o que era realizado na missa, cada vez que nós participávamos, aquilo foi tocando meu coração. Todas as vezes que eu participava da missa, mexia muito comigo, aquilo me emocionava muito. E eu fui mudando o meu modo de ver as coisas. Antes, se perguntasse para mim se eu queria ser padre, eu dizia não, quero servir a igreja, mas eu quero casar. Só que depois que Deus nos chama, é difícil resistir ao seu chamado. Então tudo aquilo foi me envolvendo. Aquela vontade de me doar só ia aumentando cada vez mais. Eu queria me doar mais, eu queria servir mais, eu queria dar mais. E aquilo foi mexendo com o meu coração. Eu fiquei inquieto com aquilo. O meu desejo era sempre mais e mais. E eu comecei a me identificar com a vocação sacerdotal. Entendi. E agora, para a gente encerrar esse nosso primeiro bloco de conversas, o que o senhor poderia dizer, definir um momento específico, um acontecimento específico que o senhor disse, foi aqui que o Senhor me chamou para o sacerdócio, foi aqui que nesse momento que eu disse que eu não poderia mais voltar atrás, não poderia mais resistir ao Senhor, mas que iria me entregar para o sacerdócio. Decisivo mesmo foi a missa, né? Foi a liturgia, porque ali eu tinha um encontro tão profundo com o Senhor que mexeu com tudo, com a minha existência toda. Então tudo aquilo que eu vivia, né? Todas as outras coisas, contato com os padres, a doação através do serviço, sobretudo no grupo de coroinhas, esse contato com as pessoas, essa comunhão na paróquia, tudo isso, o momento ápice era na missa. E ali eu sentia realizado, me sentia em paz. Eu sentia que aquele mistério era grandioso e eu estava diante daquele mistério. E o padre é aquele homem que oferece esse sacrifício por toda a igreja, por todos os homens. Faz o sacrifício de Cristo chegar até o seu povo. Muito bem. Uma história muito bacana aqui do Padre Paulo Oliveira com a gente aqui no nosso programa Vida Consagrada. Fique com a gente vai para um rápido apoio cultural. Daqui a pouco a gente volta com a caminhada no seminário do Padre Paulo Oliveira. A gente volta já, não sai daí.
É o seu programa Vida Consagrada de volta aqui na sua TV Nazaré e hoje, de modo especial, estamos aqui com o Padre Paulo Oliveira, né, sacerdote de nossa Arquidiocese de Belém, está contando para a gente um pouquinho da sua história vocacional, do seu testemunho vocacional. Padre Paulo, agora vamos falar um pouquinho sobre o seu ingresso no seminário. Como é que foi que aconteceu esse processo de acompanhamento vocacional, né, da vocação sacerdotal, né, desde a paróquia e até o seminário? Como é que foi? Diante dessa inquietação, né, desse desejo de me doar mais, de me entregar mais, eu comecei a conversar com o meu pároco, o cônego José Luiz. Eu tinha momentos de conversa com ele, tirando minhas dúvidas, partilhando aquilo que eu estava sentindo. E aos poucos ele foi me encaminhando para iniciar os encontros vocacionais. Por volta de, ali em 2010, em agosto de 2010, eu iniciei os encontros vocacionais. O seminário estava funcionando perto da nossa paróquia, ali perto do Júlia Cefé. Era ali que era o seminário propedêutico, né? Sim, funcionava na época ali, era o né? seminário propedêutico. Hoje é o seminário do caminho neocatecumenal, não é isso? Certo. E eu comecei a fazer os encontros vocacionais lá. E eu continuei me identificando, né? Eu me identifiquei com aquilo e perseverei nos encontros. Fiz os encontros por 1 ano e meio. Então, metade do ano de 2010, todo o ano de 2011. Em 2012 eu ingressei no seminário. Nossa. E aí, como é que foi a família, né? Porque às vezes a gente pode encontrar, né, uma resistência, né, das famílias sobre os filhos que desejam ir para o seminário, né? Digo de modo particular a minha, né? Mas podia ser médico, podia ser advogado, né? Ser bem-sucedido financeiramente. Como é que foi com a sua família, essa decisão de sair de casa para ir para o seminário ser padre? Eu tinha, a princípio, um receio de falar com eles sobre vocação. Era algo novo, então eu fiquei mais reservado na minha. Como o seminário era próximo da paróquia, muitos encontros aconteciam no seminário, algumas reuniões. Então, quando eu ia para os encontros vocacionais, eu só dizia para minha família, vou para o encontro no seminário. Não especificava que era um encontro vocacional. Então, eu fui caminhando desse jeito, né? Até que um dia, o pároco já era o padre Rafael. E ele disse que ele ia falar no dia do aniversário da paróquia, que os vocacionados que nós tínhamos. Então eu disse, meu Deus, ele vai falar para minha família que eu sou vocacionado. E eu eles descobri. ainda não sabem, eu ainda não falei. Aí eu disse, vou ter que falar com eles. Segurei o nervosismo e na mesa eu parei com meu pai e minha mãe e conversei com eles. Eu expliquei, eu estou fazendo os encontros vocacionais, né? Senti o chamado de Deus. Eles se mostraram muito tranquilos, né, em aceitar aquilo, acatar aquilo, né? Eu ainda tinha em torno de 1 ano de caminhada vocacional quando eu contei para eles. E aí eles sempre me acompanharam. Eu percebi, às vezes, algo indireto, um desejo da minha família de que eu tivesse uma outra formação, né, os estudos em uma outra faculdade, mas eles nunca me desanimaram, eles sempre me apoiaram na minha caminhada, na minha decisão. É até natural, né, a gente encontrar, né, esse desejo das famílias, né, de que tenha uma outra formação, né, uma outra área, né? Mas é aquilo que o senhor mesmo falou, né? Quando Deus chama, não tem como voltar, não tem para onde correr. Verdade. E depois, aquilo vai tocando também de uma forma especial a vida da família. E a gente vê que, não vamos falar depois mais especificamente, mas vê depois com a ordenação, com o sacerdócio, o tanto que eles estão felizes e realizados também com a minha vocação. Isso aí. E depois, né? Entrou no seminário propedêutico, né? Como é que foi essa experiência? Já conhecia ali a casa? O senhor já chegou a entrar no seminário propedêutico? Ainda era aquele prédio antigo, onde hoje é o Seminário do Caminho? Ou já era no prédio que fica localizado atrás do Seminário São Pio X? Como é que foi? Já era nesse prédio atrás do Seminário São Pio X. E como é que foi essa entrada no seminário, né? Afinal de contas, a gente sai de uma realidade familiar, né? Deixa ali a nossa casa, nossos hábitos, nossa rotina, para entrar numa outra realidade, completamente diferente. Completamente não, um pouco diferente da nossa realidade da nossa casa. Como é que foi essa experiência para o senhor? Eu ainda continuei, mesmo fazendo os encontros vocacionais, no grupo de coroinhas. Então aquilo também foi me ajudando, né?
Pouco antes de entrar no seminário que eu deixei o grupo de coroinhas. Então, em 2012, eu ingressei no seminário propedêutico. O pároco era o padre Lindomar. E tanto era forte a nossa relação, né, que até mesmo os coroinhas foram comigo no dia que eu fui para o seminário, né, me acompanhar, juntamente com a minha família. Fizeram tudo aquele cortejo de despedida. É aquela bagunça que eles costumavam fazer. Então, eles estavam presentes, né, nesse momento também. Foi muito importante na minha caminhada essa fraternidade, né, com os coroinhas. Tivemos até uma despedida lá em casa, eles participaram, fizeram uma bonita homenagem, me deram um certificado de reconhecimento pelos trabalhos ao grupo, né? Então fiquei emocionado naquela oportunidade, então estavam presentes. Aí foi assim, né? Ingressei no seminário. Eu sentia muito ali no início da caminhada um medo, do algo novo, né? Esse novo que às vezes me causava medo. Eu ficava questionando. Algo muito presente antes de entrar no seminário era se eu não era muito novo. Eu tinha 17 anos. Eu questionava se eu não era muito novo para entrar no seminário. E ficava ali me questionando. Até que eu decidi, né? Eu disse, o desejo era tão grande, né? Eu estava terminando o ensino médio e eu precisava decidir, ou ia me preparar para o vestibular ou ia para o seminário. Mas eu não tinha o desejo de me preparar para o vestibular. O desejo era tão grande de ir para o seminário que eu decidi ir logo, não esperar mais. Aí ingressei no seminário. Depois foi um ano de formação, não é isso? No seminário propedêutico, ali com o padre Lindomar como reitor. Tinha os estudos, né? Ali na faculdade, ainda não era faculdade, né? Era instituto, né? Isso. Como é que foi para o senhor encontrar essa realidade do seminário com a programação do seminário, a rotina do seminário diferente ali da sua casa, da sua família? Foi um choque? Como é que foi? Aos poucos a gente vai se acostumando, é uma realidade diferente, sim, né? A gente sente o impacto, né? Está longe da família pela primeira vez, né? Eu tão novo ainda, 17 anos, mas a gente vai se acostumando com essa vida de seminário. Foi muito importante para mim, né? Eu lembro, você falou do instituto, né? Ainda era Instituto Regional para a Formação Presbiteral. Depois eu peguei a etapa do Instituto Dom Vicente Zico, né? E também da Faculdade Católica de Belém. Todas essas dimensões da formação foram trabalhadas ali naquele ano. Dimensão espiritual, humano-afetiva, comunitária, pastoral, intelectual. E o Padre Lindomar procurava sempre frisar nesses pontos. Aquela firmeza do Padre Lindomar foi muito importante, né, nesse primeiro período de caminhada, vamos dizer assim, né, vocacional, propedêutico. Tempo que você tem que ir se moldando para a vida de seminarista. Você não é mais apenas um fiel, né, como os outros, mas você é um seminarista, você é um jovem se preparando para o sacerdócio. Ali eu fui formado em todas essas dimensões da formação. Aprender a cada dia a me configurar a Cristo o bom pastor. E o seminário propedêutico, justamente, a função dele é justamente essa, né? Preparar, né, para o seminário maior, né, que vem depois de um ano, né, de formação no seminário propedêutico, aí depois começam os estudos de filosofia no seminário maior. Como é que foi essa transição de seminários, né, depois toda essa formação que o senhor recebeu no propedêutico e ali encontrando o seminário maior, já estudando filosofia, né, com um outro plano de fundo, digamos assim, né, bem um pouco diferente do propedêutico? Como é que foi para o senhor isso? Ali, na questão intelectual, no propedêutico, o nosso enfoque é se preparar, né? Nos prepararmos para o vestibular, né? E estarmos preparados para o seminário maior. Era mais uma experiência nova, mais uma transição, mais uma novidade na minha vida. Então eu fui com o coração ansioso, né, de ir ao seminário maior, de progredir nessa caminhada. Eu me identifiquei a cada passo do seminário, com a vida de seminário, a vida de oração, que me ajudou muito a amadurecer, né, a crescer nessa profundidade, nesse encontro com Deus, né, nessa relação com o Senhor, e me preparando a cada dia, né, para o seminário maior. Fizemos o vestibular, toda a nossa turma passou e ingressamos com grande alegria no seminário maior, São Pio X, para iniciar os estudos filosóficos. E para quem está em casa, né, para entender um pouquinho como é que funciona essa dinâmica da formação presbiteral na nossa arquidiocese, né, na igreja de modo geral, primeiro o candidato, então, como aconteceu com o Padre Paulo, né,
ele ingressa então no seminário chamado Seminário Propedêutico, né, que é um ano de preparação para o seminário maior. Lá, como o Padre Paulo falou, ele recebe formação também dentro do seminário e na faculdade, hoje faculdade, né, na época do Padre Paulo, ainda é Instituto de Formação Presbiteral, né? Então, a caminhada acontece assim, né? O jovem sente esse desejo no coração de se discernir pela vocação sacerdotal e aí faz os encontros, depois ingressa no seminário propedêutico para ali, então, fazer toda essa etapa de formação em preparação para o seminário maior. O seminário propedêutico fica localizado logo atrás do Seminário Maior São Pio X, ali na BR-316, quilômetro 6, em Ananindeua. Então, né, nós podemos deixar as informações aqui embaixo na sua tela para você que deseja conhecer também um pouquinho da formação presbiteral e também, se sente no seu coração esse desejo pelo sacerdócio, também pode, né, conhecer o nosso seminário propedêutico e fazer conosco acompanhamento vocacional. Então, voltando aqui para o Padre Paulo agora, né? Já no Seminário Maior, São Pio X, estudando filosofia, foram 2 anos, não é isso, de filosofia? Naquela época, a formação eram só 2 anos, é isso? Isso mesmo. Agora são 3 anos de filosofia e 4 anos de teologia. Agora o senhor já estava no ensino superior, né? Saiu ali do ensino médio, o propedêutico que ainda é um pouco semelhante ao ensino médio, com as matérias do ensino médio, né? E justamente para preparar para o vestibular. E agora no Seminário Maior, ensino superior, né? Filosofia e teologia. Como é que foi para o senhor passar por essa experiência da formação, né, do nível superior e também a experiência de seminário, né, do Seminário Maior? Uma comunidade maior, né, outras realidades, outras situações também a viver. Passar por uma faculdade teve as suas exigências também, né? Final de semestre tem aquele desespero lá dos alunos, estar juntos para corresponder, né, a essa dimensão, as notas, toda essa exigência foi muito importante na minha caminhada e também os conhecimentos, né? A filosofia vai nos preparando também para a teologia, né? Para estarmos ali preparados para a teologia, né? E isso foi muito importante na minha caminhada. Os estudos foram me ajudando a crescer a cada dia mais. Estar no seminário maior, poder ter também essa experiência de oração, de intimidade com o Senhor, da missa diária. O reitor, na sua época, era o cônego Vladiano. Era o cônego Vladiano. E ali na vida fraterna. No seminário propedêutico, a gente já sentia essa relação. Às vezes a dificuldade que faz parte da nossa vida. Eu vim da minha casa, eu estava ali somente com a minha família. Agora eu estou convivendo com outras pessoas, um maior número de pessoas que pensam diferente, e no seminário um número bem maior. E ali, às vezes, a gente acaba, né, se confrontando com pensamentos diferentes, modos diferentes de agir, mas a gente vai aprendendo a cada dia que devemos lidar com as pessoas, né? Ali no seminário, conviver no seminário, e depois vamos conviver futuramente na paróquia. Então, tudo aquilo ajuda a pessoa a crescer, né, na sua dimensão humana, na sua relação com os outros. E o cônego Vladian foi me ajudando a crescer também nas minhas limitações, nas minhas dificuldades. Sempre é importante esse papel do reitor, né, que nos ajuda a ver o caminho que nós devemos trilhar. Muito bem. Muito importante, né, a gente entender toda essa dinâmica da formação presbiteral, e é hoje aqui com o nosso programa Vida Consagrada com o Padre Paulo Oliveira, contando um pouquinho do seu testemunho vocacional para a gente, para você, telespectador da família da TV Nazaré. A gente vai para um rápido apoio cultural, daqui a pouco a gente volta agora falando um pouquinho sobre o ministério, a ordenação e o ministério que o Padre Paulo agora exerce como sacerdote. Fique com a gente volta já, não sai daí. De volta com seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, hoje com o Padre Paulo Oliveira, está conosco contando um pouquinho da sua história, né, vocacional, sua experiência no seminário. A gente falava no bloco anterior, Padre, justamente sobre essa dinâmica da vivência do seminário, né? Agora, interessante seria falar também para o nosso telespectador como é que foi a sua experiência pastoral, né? Porque o seminário também tem essa experiência pastoral aos finais de semana, né? Onde o seminarista vai para a paróquia, experimenta um pouquinho daquilo que ele vai viver depois como sacerdote, né? Como é que foi essa experiência para o senhor? Sim. Apesar de ser uma pequena experiência, né? Aos finais de semana nós vamos para a paróquia, durante a semana ficamos no seminário.
mas aquilo foi muito importante. Conhecer várias realidades, primeiramente. Eu passei pela paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Benfica, paróquia Nossa Senhora Aparecida, área missionária São Paulo Apóstolo, 1 ano em cada uma dessas paróquias, e depois 2 anos na paróquia Jesus Ressuscitado e 2 anos na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio. Assim nós temos um contato maior com o povo, já nos preparando para sermos pastores desse povo, para estarmos juntos com esse povo servindo a Deus, trabalhando. E foi muito importante, me ajudou a crescer nessa dimensão, né? A visão de pastor, né? Que está ali junto ao seu povo. É interessante a gente entender também, né, o nosso telespectador também entender, que a formação presbiteral ela é assim, né? Tem a convivência no seminário, né, junto com os outros seminaristas, os irmãos sacerdotes, tem a dimensão intelectual, que é justamente a formação intelectual, curso de filosofia, depois o curso de teologia, né? Também as formações ali dentro do seminário, né? Formação humana afetiva, formação também a dimensão espiritual com retiros, espiritualidade, tudo isso são elementos que fazem parte ali da formação do presbítero. A gente pensa que é fácil, né? Um sacerdote já sai pronto assim rapidinho do forno, não, mas demora, né? Tem todo um trabalho, né? E o senhor experimentou muito bem isso no seminário, né? E agora, depois desse período de seminarista, né? Foram 2 anos da faculdade de filosofia, 4 anos da faculdade de teologia, né? Já conviveu ali com os seminaristas, já fez a sua experiência pastoral e aí ele já estava chegando próximo do grande dia, né, da ordenação. Como é que ficou o coração, né? Saindo do seminário ali depois do 4º ano de teologia, o final do 4º ano, né, de teologia, como é que foi essa experiência de sair do seminário e ir para uma paróquia, né, para esperar para a ordenação? A princípio nós olhamos para o seminário longos anos que eu vou ter que passar, né, percorrer, né? Mas tudo aquilo é muito válido, né? Muito precioso para a nossa caminhada. E quando vamos ver, acabamos nos envolvendo a tal modo que quando vemos já passou, né? Já completamos aquela primeira etapa da formação, digamos assim. E o coração vai se enchendo de alegria, né? Poder passar para uma outra etapa, poder estar perto da ordenação, né? Aquele objetivo que você tinha lá no início, aquele desejo, né? E agora vai se concretizar, vai se realizar. Eu tive aquelas experiências nos finais de semana da pastoral e agora, depois do seminário, nós passamos a viver numa paróquia, a estarmos mais perto ainda, né, do povo, conhecer ainda mais como é o trabalho de um padre já na paróquia e essa relação com o povo, com os grupos. E o senhor foi enviado para a paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, né? Isso justamente Isso. A paróquia que o senhor estava fazendo a sua pastoral no final de semana, né? Como é que foi sair do seminário e continuar ali com aquela porção do povo de Deus ali no Conjunto Satélite? Então foi muito bom poder continuar esse trabalho. Eu já estava há 2 anos, né, na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio e continuei lá, né, junto com o povo, procurando acompanhar os grupos, acompanhar aquela realidade do povo. E o interessante é que ali na paróquia, desde o início, mesmo como seminarista, teve a necessidade de alguém para acompanhar os seminaristas, né? Ali, juntamente com a paróquia, funciona o seminário menor da nossa arquidiocese. Então, eu precisei, desde seminarista, já começar a ajudar o cônego José Luiz, acompanhando os seminaristas. Eu já fui também entrando nessa caminhada como formador, né? Iniciando essa caminhada como formador. E hoje é justamente o ministério que o senhor desenvolve, né? Sim. Como reitor do Seminário Menor de nossa arquidiocese. Mas depois a gente vai falar sobre isso, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a ordenação diaconal e ordenação presbiteral. Depois já estava na paróquia, já estava morando lá na paróquia Nossa Senhora do Bom Remédio, Seminário Menor. Já sabia da missão que ia receber ou não sabia ainda? Que seria reitor, já sabia ou não sabia? Sim, sabia. Ah, tá vendo? Já estava no coração se preparando para isso, né? Depois veio a ordenação diaconal, né? A primeira ordenação. Como é que foi essa experiência para o senhor de receber esse sacramento? O coração transbordando de alegria. Realizar tudo aquilo que Deus sonhou, né, na minha vida e que por longos anos eu esperei. A gente é seminarista, mas a gente está sempre com aquele desejo, né, no coração de ser padre, de realizar essa promessa de Deus na nossa vida, né, de nos consagrarmos.
Então foi com muita alegria, né, que eu vivi esse momento, me preparando para o sacerdócio, e ver também, foi muito bom ver o envolvimento do povo, né, nesse momento de preparação, de busca da minha primeira ordenação, né, ordenação diaconal. E depois a ordenação presbiteral, como é que ficou? Passou um filme na cabeça naquela hora da prostração, né? Que às vezes a gente fala isso, né? Na hora que a gente está prostrado durante o rito da ordenação, o rito próprio da ordenação presbiteral, né? O candidato se prostra no chão e ali é rezada a ladainha, né? Isso. De todos os santos. Como é que foi para o senhor? Como é que estava o coração nesse dia? Afinal de contas, era o grande dia que o senhor estava esperando tanto tempo, né? Que era o dia da sua ordenação presbiteral. O coração estava em júbilo, né? Eu me sentia realizado, me sentia, de fato, em Deus, na vontade de Deus na minha vida. Então tudo era alegria, era emoção, né? É difícil nesse dia conter as lágrimas, a emoção, né? Tudo se realizando na minha vida, né? Buscando essa entrega total, esse abandono, né? A prostração também lembra, né? Esse abandono, essa entrega a Deus, morrer para o mundo, nascer para uma vida nova em Deus. Então tudo isso tocou muito no meu coração, consegui viver sim com muita profundidade esses momentos da minha ordenação. E é um pouquinho isso daquilo que o senhor traz no seu lema sacerdotal, não é isso? Conte um pouquinho pra gente, né, a inspiração para o lema sacerdotal que o senhor escolheu, né, para viver o seu sacerdócio. O lema que eu escolhi foi "Fui crucificado com Cristo". Primeiramente eu pensava em colocar "Viver para mim é Cristo", que é o lema do meu irmão de turma, o Alan. Mas esse tema que eu escolhi está relacionado ao outro tema, né? Fui crucificado com Cristo, depois São Paulo diz, porque viver para mim é Cristo. Então, fui crucificado, morri para mim mesmo, a fim de nascer para uma vida nova em Deus. Muitas pessoas diziam que esse lema é ousado. Na verdade, esse tema tem tudo a ver com o sacerdócio, né? Eu achei que se identificou muito com a questão do sacerdócio. E essa troca de lema me fez relembrar que logo no início dos encontros vocacionais, eu ouvi essa frase e anotei num papel: "Fui crucificado com Cristo". A própria batina nos lembra isso. É preta porque lembra que é aquele homem que morreu. Ela lembra a mortalha, aquela veste que aqueles que partiram, os defuntos, usavam. Então lembra sempre que é um homem que morreu. Tem que morrer a cada dia, para si mesmo, para nascer para Deus, né? Mostrar a pessoa de Cristo, ser a pessoa de Cristo no meio do mundo. E agora o padre Paulo Oliveira, reitor do Seminário Menor de nossa arquidiocese, né? E já ordenado já 8 meses, né, de sacerdócio. Como é que está sendo para o senhor essa experiência, né, de viver o seu sacerdócio ali naquela missão específica como reitor, né, do Seminário Menor, acompanhar as vocações agora, né? É uma experiência muito interessante. Poder agora passar por outro lado, né? Posso dizer assim, de deixar de ser formando para ser formador. É ajudar essas pessoas que também sentem agora aquilo que eu senti no passado, no chamado de Deus. Poder ter a oportunidade de acompanhar essas pessoas, fazer o bem para eles, ajudá-los na caminhada. E também é um bem que eu faço a mim mesmo. Quando eu trabalho a vocação do outro, eu também vou a cada dia renovando no meu coração meu desejo de seguir a Cristo, de viver a minha consagração. Aquilo também alimenta a minha vida e a minha caminhada vocacional. Então é muito importante estar no seminário, né? Ajuda muito. Poder crescer junto com aqueles jovens. Ajudar aqueles jovens a corresponder ao chamado do Senhor. Muitas vezes estão sentindo também os mesmos anseios, os medos. São novos, né? Seminário menor, estão no ensino médio. Então, tão novos já querem corresponder ao chamado do Senhor. E essa dinâmica do seminário menor, né, que vem antes do seminário propedêutico, né, justamente busca acompanhar os adolescentes aí que ainda estão fazendo o ensino médio, o primeiro ano do médio, o segundo ano, né, terceiro ano, para depois, quando já concluíram o ensino médio, irem para o seminário propedêutico continuar a sua formação, né? Tem alguma peculiaridade, digamos assim, algum objeto específico da formação do candidato do seminário menor? Como é que acontece essa formação lá no seminário? Sim, é um primeiro despertar. Tudo ainda muito recente, muito inicial na caminhada daquele jovem, né? Então, está preparando ele para essa vida de oração, de profundidade com Deus. Ainda um período bem inicial, né?
Então está tudo ali crescendo, né? A cada dia, aos poucos, sabendo que ninguém vai sair um sacerdote pronto, né? São jovens. E aos poucos ir acompanhando aqueles jovens nas suas limitações também, nas suas dificuldades e valorizando as suas qualidades, os seus dons. É estar junto, né? Estar presente na vida deles, podendo fazer com que cada um possa crescer e corresponder ao chamado de Deus. Agora, como é que foi para o senhor, já ordenado sacerdote, lidar com uma situação tão delicada, tão complicada que é essa situação que estamos vivenciando, que é a situação dessa pandemia, né, que nossa sociedade infelizmente está aí sofrendo bastante por conta dessa situação. Para o senhor, né, jamais poderia imaginar que os seus primeiros meses de sacerdócio seria justamente dentro de uma pandemia. Como é que está sendo isso para o senhor? De fato, ninguém poderia imaginar que nós iríamos passar por isso. A gente já estava tão acostumado a viver ali a nossa vida paroquial intensa. Ali é uma paróquia que tem várias reuniões, encontros, o povo participa ativamente das missas, está ali sempre buscando se encontrar, estar unido, participar da vida da igreja. E de repente toda aquela vida ativa da paróquia tem que cessar por causa da pandemia. Foi um desafio saber como é que nós vamos agora trabalhar, né? Como é que nós vamos agir. E todas as vezes, durante a pandemia, precisávamos nos reinventar, né? Buscar formas criativas de chegar ao encontro do povo, né? Utilizar os meios de comunicação para ir ao encontro do povo, dos paroquianos, não deixar que se dispersassem, né? Mas estar nesse encontro, nesse contato constante com os nossos paroquianos. Tá certo. O bate-papo está sendo muito agradável, viu? Desde já quero agradecer a sua presença, né? Nosso tempo já está chegando no final e eu gostaria de convidar o senhor, né, para fazer o convite, né, vocacional para os nossos jovens, né, adolescentes que estão acompanhando nossa programação, que desejarem conhecer o Seminário Menor da Arquidiocese. Como é que eles podem fazer? Quero dizer a você, jovem, que é muito bom ser padre. A cada dia no meu ministério eu me realizo, eu tenho esse encontro com Deus que vai transformando a minha vida. E cada vez que eu sei que eu posso ser instrumento nas mãos de Deus, eu fico feliz. Eu me sinto realizado quando eu posso visitar um enfermo, celebrar a Santa Missa, o maior tesouro que nós temos aqui na Terra, poder acompanhar os irmãos e irmãs na sua caminhada cristã, fazer tudo aquilo que é próprio do sacerdócio, aquilo que realiza o meu coração. Por isso eu convido a você, jovem, não ter medo, se abandonar na vontade de Deus, ouvir o chamado do Senhor e procurar corresponder. Se você ainda está ali na 8ª série, no ensino médio, pode procurar o nosso Seminário Menor, pode procurar no Facebook a nossa página, Seminário Menor São João Maria Vianney, mandar uma mensagem para nós, entrar em contato conosco e com certeza nós vamos te acompanhar. Se você já está ali concluindo o ensino médio, terceiro ano do ensino médio, já concluiu, entre em contato com o nosso seminário propedêutico, o Seminário Dom Tadeu Prost. Mande uma mensagem no Facebook também do nosso seminário. Não tenha medo, procure o chamado do Senhor, corresponder ao seu chamado, discernir a sua vocação, porque vale muito a pena se entregar a Deus e se entregar à igreja. Tá certo. Padre Paulo, muito obrigado pela sua participação aqui nessa nossa primeiro programa dessa nova temporada aqui do Vida Consagrada. Deus abençoe o seu ministério e conte sempre com as nossas orações, viu? Muito obrigado pelo convite, Alberto. Deus abençoe a cada dia a tua caminhada também vocacional. Amém. E esse é o seu programa Vida Consagrada, como você viu, né? Um sacerdote não é formado de uma hora para outra, né? Requer uma formação toda especial e que isso tem um custo muito alto. Então, eu quero convidar também você, se desejar ser benfeitor das vocações sacerdotais. Você pode entrar em contato conosco, o endereço está aí na sua tela, nossos telefones, do nosso Seminário Maior São Pio X, da Obra das Vocações Sacerdotais, que é um órgão justamente responsável de rezar, né, primeiramente pelas vocações e ajudar financeiramente com também doações de material de higiene, de limpeza, alimentos também, tudo são formas e meios que a gente vai encontrando para ajudar a formação dos nossos sacerdotes, viu? Então entre em contato conosco, né? Seja você também um benfeitor das vocações sacerdotais. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Agradeço o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia.
Fiquem todos com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.